Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um CJ Podcast. E hoje, nesta mesa, estão os nossos queridíssimos André e Kelly, um casal que está aqui conosco na igreja há muitos anos, servem aqui com a gente há muitos anos, são abundantes também na obra do Senhor. Então, bem-vindos. Obrigada, Obrigado, Thiago. Thiago. Obrigado pelo convite. Deus abençoe, que seja uma bênção. É um prazer ter vocês aqui, é uma alegria estar com vocês aqui, ter esse tempo de mesa, essa conversa. E eu quero começar já falando um pouquinho de como vocês chegaram na igreja, como é que estava a vida de vocês, como é que vocês estavam fazendo da vida. Eu sei que vocês chegaram bem jovens, Sim. né? E foi uma época parecida, eu e o André pelo menos. Sim. A Kelly foi um pouquinho depois, eu acho. Sim. Mas, por favor, Kelly, se quiser começar, the ladies first. Ok. Eu cheguei na igreja, eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de voltar a morar em São Paulo, porque eu estava morando no Paraná. Então, quando eu vim para CJ, né, foi na época era a minha cunhada, a Débora, que me trouxe. E aí eu estava numa situação assim, cheguei, tô sem amigos, tô sem minha escola, as pessoas com quem eu convivia, minha cidade, então eu estava meio deprimida, né? Me sentindo assim muito sozinha. E a minha cunhada me vendo nessa situação, ela insistia para que eu viesse. E foi assim que eu cheguei na CJ primeira vez. Você veio com a sua irmã e com a sua mãe pra cá? Não, a gente morou em São Paulo e depois, com 12 anos, eu me mudei para Paraná. Eu, minha mãe e meu pai, só a gente. Ficou aqui minha irmã e meus irmãos. Ah, E aí, quando eu fiz 16 anos, meu pai decidiu voltar. Aí era quando eu já estava bem habituada, morando no Paraná. Aí ele falou: não, agora a gente vai voltar a morar em São Paulo. E então, quando eu cheguei na CJ, foi nessa situação que eu me encontrava, bem eh, chateada, né? Meio depressiva, assim, nessa vibe de adolescente que não consegue mais se encaixar num novo ambiente. Então, tava procurando algo novo. E aí, a minha cunhada, a Débora, que me trouxe. e você se adaptou rápido, né, aqui, pelo menos que eu me lembro, né, você se adaptou rápido, você se enturmou rápido com o Sim, pessoal na igreja, da você igreja, diz? isso. Foi. Eh, conforme eu comecei a vir, as irmãs sempre me recebiam muito bem, né, até porque a Débora já era dessa igreja, então foi fácil fazer novas amizades dentro da igreja, porque eu comecei a vir e eu vim em todos os cultos. E aí logo eu me enturmei ali e as coisas começaram a fluir de uma forma muito muito positiva aqui dentro da igreja para mim, de tal forma que em pouco tempo eu já não sentia mais saudade da vida do passado, assim. Ah, que legal. E você, André? Vamos lá. Bom, começou assim, eu também comecei bem jovem, né? Acredito com entre 14 e 15 anos. Eu cresci num lar, assim, que minha mãe era, não tinha uma religião, dizia que era católica, mas não era. E meu pai, por outro lado, era evangélico. Então, meu pai, desde pequenininho, a gente sempre via ele indo para a igreja e levando a gente de vez em quando. Ele levava geralmente no domingo, né? Ele era da Batista, então ele levava a gente sempre no domingo. E assim, era bem estranho porque minha mãe era bem mundana mesmo, gostava de beber bastante, gostava de festa. E meu pai já é muito certinho. Meu pai sempre foi muito certinho, um exemplo assim de pessoa, exemplo de honestidade, de tudo. Meu pai sempre foi, até hoje, né? E aí eu cresci nesse lar. E eu lembro que quando eu comecei, né, bem nessa época, né, minha mãe foi chamada para vir para a igreja pela minha prima. E minha prima, por exemplo, ela morava aqui, né, aqui pertinho, aqui da igreja, e ela chamou minha mãe para visitar. E aí minha mãe aceitou. E o engraçado, assim, que se fosse outra pessoa, minha mãe nunca ia aceitar vir para uma igreja evangélica. Minha mãe tinha um pouco de birra de evangélico, né? Aconteceu algumas coisas, minha mãe não gostava muito. Então, minha mãe decidiu vir. Então, ela veio num culto no sábado e trouxe toda a família. Eu, meu pai e meus 3 irmãos. Meus irmãos eram bem pequenininhos, eu e o Evandro, assim, na faixa de 14, o Evandro tinha acho que 12, 13 anos. E minha mãe veio, primeiro dia, e gostou. Aí eu falei, caramba, mais um crente em casa. Bom, aí minha mãe, eu pensei assim, bom, ela vai uma vez só e não vai voltar mais. Não, ela voltou.
eu quis continuar no domingo. Na outra semana ela voltou no sábado de novo. Aí voltou no domingo de novo. E eu fui percebendo que minha mãe começou a mudar. Já queria parar de beber e começar a ficar firme na igreja. Ela gostou muito. Eu lembro que ela até comentou que a primeira vez que ela veio, ela gostava de uma música que é Foi na Cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Né? E aí, bem nesse dia, ela falou para Deus, Deus, se é aqui que eu tenho que ficar, toca essa música. E aí o pastor foi lá e cantou essa música. E minha mãe também era bem católica, né? Bem assim, né? Falava que era católica. E o pastor encerrava naquela época o culto fazendo uma oração do Pai Nosso. Então ela foi lá e ela adorou. Adorou, e era bem diferente, né? O formato do culto, bem diferente de umas igrejas tradicionais. E minha mãe adorou. E eu fiquei assim, na época, né? Com 14 a 15 anos, eu não queria vir, não tinha vontade nenhuma de vir. E um pouquinho tempo atrás, meu primo tinha me mostrado o rock. Então, eu me apaixonei por aquilo. Comecei a gostar muito mesmo, mas não só gostar, mas me transformar num roqueiro mesmo. Então, deixei meu cabelo crescer e comecei a ouvir muito rock, mas muito mesmo. Me transformei num roqueiro. Minha mãe querendo vir para a igreja. E aí, minha mãe, bem firme já parando de beber, já parando de ir para as festas. E aí ela falou com o pastor Daniel. Aliás, o pastor Daniel perguntou, cadê seu filho mais velho? Aí ela falou assim, o pastor, ele não quer vir mais. Aí minha mãe foi lá. Na verdade, o pastor falou para ela, ó, Zelinda, seguinte, fala para ele vir. Ele tem que vir. Ele é menor de idade, ele tem 14, acho que eu tinha 14 ou 15 anos. Ele tem 14, 15 anos, então ele tem que vir. Ele é menor de idade. Você que manda nele. Ele tem que vir. A importância, né, dos pais, quando estão debaixo da autoridade, tem autoridade e os filhos estão debaixo dessa autoridade, trazer, né? Sim. Impor a autoridade e trazer para a igreja. Porque muitas vezes o adolescente não vai ter a vontade, mas à medida que os pais colocam autoridade, vão mostrando, vai tendo contato, Sim. esse adolescente ele vai acabar cedendo, né? E acabar firmando, né? Então, a importância do trabalho do pastor em ter falado para sua mãe e da tua mãe ter obedecido, né? Sim. Um abraço, Zelinda, um abraço, Irineu, vocês são amados, adoro a vida de vocês. Sim, aí, bom, eu lembro da minha revolta, fiquei muito revoltado, mas muito revoltado mesmo, assim. Eu lembro que eu já tinha um cabelo um pouco grande, aí acabei cortando nessa época, aí comecei a pintar o cabelo de verde, de azul, de tudo que é cor. Na época eu tinha cabelo, né? Hoje eu não tenho mais. Mas comecei a pintar meu cabelo e começava a vir de roupa de rock para a igreja com a intenção de alguém falar mal para eu nunca mais voltar mesmo. E bem, também, algo importante, o pastor também falava sempre nessa época, falava assim, ó, quem não estiver feliz, pode levantar e ir embora. Foi um período que o pastor falava isso. E aí eu falei pra minha mãe, beleza, eu vou. Mas se o pastor falar isso, eu vou pegar meu passe, que na época era passe, né? Eu vou pegar o ônibus e vou voltar pro Jaraguá. E nos dias que eu fui, o pastor não falou. E aí Deus foi tratando, devagarzinho, Deus foi mudando, mas não foi rápido, demorou pelo menos um ano. E você já tocava instrumento que, pra quem não sabe, né, o André é multi-instrumentista, né? Cara, toca teclado, guitarra, bateria, sei lá mais o que ele toca. E você já tocava nessa época? Já. Então, assim, como eu me envolvi muito no rock, mas muito mesmo, né? E depois que eu fui entender que muita coisa era marketing das bandas, mas naquela época, né, jovenzinho, eu não imaginava que era marketing. Pensei que a vida dos caras era aquela mesmo. Um rockstar mesmo. Então, eu comecei a tocar bateria, comecei a fazer aula de bateria. E aí eu tinha uma banda, uns amigos lá do Jaraguá, uma banda que a gente montou, era uma banda de thrash metal, assim, né? É um estilo que a gente gostava. E aí, minha mãe começou a vir pra igreja bem nessa época. Então, imagina. Eu, roqueiro, querendo tocar cada vez mais, querendo ficar com meus amigos. Aí também entrou a bebida bastante. Comecei a beber, apesar da pouca idade, com 15 anos, comecei a beber muito. Então, o problema não foi só o rock, né?
Sim, os Foi agregados. agregados que vêm, né? E além disso, também algo importante, eu comecei a estudar à noite. Então isso piorou cada vez mais. Falando pra minha mãe que eu ia trabalhar, mas mentira, eu não ia trabalhar. Ficava o dia inteiro sem fazer nada, ia pra escola à noite e quando ia pra escola cabulava e ficava ainda em rodinha de rock, ou bar, ou outras coisas, né? E foi bem nesse período que minha mãe veio pra igreja, minha mãe e meu pai decidiram ficar firme. Meu pai já era crente, né? Meu pai orou pra minha mãe 9 anos, na transformação dela, e ela foi transformada aqui na nossa igreja. Ah, é top, top. Muito top. Eu lembro que a gente tinha cantina aqui, aí a gente ficava Sim. conversando, e aí você me perguntou, pô, eu cheguei aqui na igreja foi no mês de junho, e eu tinha acabado de ir num show do Metallica, Lembro, e no aí, Morumbi, não foi? não lembro, não Foi foi no no Morumbi? Morumbi, foi no Sambódromo. Sambódromo. Eu tinha acabado de ir, eu nem gostava tanto assim de Metallica, mas eu consegui um ingresso fácil, aí eu fui no show do Metallica, aí quando você soube que eu tinha, você, como é que foi e tal, não sei o quê, eu falei, pô, foi muito legal, tal, dois que não queria saber de Jesus, né, porque naquela época eu também Sim, não queria saber, e a gente ficou conversando sobre rock e tal, foi. Eu lembro bem. e, e foi duro também eu largar o rock and roll, foi uma briga interna gigantesca, mas que bom Sim, que Deus venceu essa briga por nós. sim, graças a Deus. E como é que vocês se conheceram? Eu lembro que vocês já estavam aqui na igreja, vocês se conheceram aqui na igreja, mas como é que foi? Quem deu o primeiro passo? Como é que foi? Deixa eu só comentar uma coisa. Assim, pra eu mudar mesmo, demorou muito tempo, tá, gente? Então, assim, Tiagão, foi pelo menos 1 ano ali Sim. de trabalho de Deus, não foi fácil. Então, comecei a trabalhar não, na verdade, comecei a estudar à noite, e isso me levou cada vez mais a piorar, né? E como minha mãe me obrigava a vir pra igreja, então eu ficava mais rebelde ainda. Mas, assim, Deus foi tratando, Deus foi abençoando, e eu comecei a pegar gosto de vir pra igreja. Uhum. E aí, um belo dia, pode contar, amor. Então, foi assim, né? Eu estava vindo para a igreja, já fazia mais ou menos um ano que eu estava na CJ. Já tinha as minhas amizades e tal. Só que aí comecei a querer não vir, sabe? Comecei a desanimar, esfriar. Uhum. E aí um dia minha cunhada percebeu e falou assim para mim: "Ô, Fia, você já viu um menino ali na igreja que toca bateria? Você já viu como ele é bonito?" Aí eu falei: "Já." Aí ela falou: "Então, ó, ele tem mais ou menos a sua idade e ele tá aqui sempre, ele dedica a juventude dele para Deus. Olha que legal." Eu falei: "É, legal." Aí depois que ela falou isso, eu comecei a reparar, a olhar mais, né. Sim. E só que ele não me olhava. Eu olhava para ele e ele não se tocava, né. Aí beleza. Aí, eu foi meu aniversário de 17 anos e eu convidei ele, a família dele para ir. E o pastor Ayrton não deixou ele ir. Falou: "Não vai, porque ele é nova convertida. Foi. E você é jovem e é bom você não ir para não ter nenhum Já. comentários, né." E ele não foi, e eu fiquei bem chateada, mas entendi. Aí eu tinha que ter alguma forma para eu poder chegar nele, porque até então ele vivia numa bolha separado da minha, ele tinha os amigos, que eram as pessoas do louvor, ele estava próximo ali dos pastores, dos meninos que toca e era inacessível para mim chegar ali, né. E aí eu peguei e tive uma ideia, o pastor lançou uma apostila, a Eu apostila da lembro, família, Poxa da e ele Família. falava pra gente ler muito, né, o pastor sempre incentivou a gente a estudar, a ler, e eu comprei a apostila, li, gostei, e aí eu vi uma oportunidade de chegar nele, era alguma coisa da apostila, eu tinha que ter uma conversa com ele. E aí um belo dia, eu bem cara de pau, comprei uma apostila, terminou o culto, eu fui lá e entreguei a apostila pra ele, falei: "Ó, é pra você. Você já tem?" Ele falou: "Não." Aí eu falei: "Ah, é pra você. Vê se lê, tá?" E aí quando ele olhou pra trás, estava todo mundo rindo dele, pastor Márcio e os meninos do louvor. E ali eu vi que virou meio que uma chacota. Mas, eu tinha uma pessoa que era minha aliada, né, que, assim, era o pastor Márcio, ele gostava de mim, ele ia com a minha cara, e Não, ele sempre aí gostou, né? ele ia com a minha cara, e aí ele falou para o André, né, ele incentivou, falou: "Fala com ela, né, agradece, lê a apostila, conversa da apostila com ela, pega o contato dela." E aí,
ele começou a conversar comigo. Aí eu já tinha descoberto que ele morava no Jaraguá, era caminho da minha casa, a mãe dele começou a vir falar comigo, começou a me oferecer carona, e foi assim, fui eu que tomei a iniciativa de me aproximar Desse e gato. O que foi? esse gato. Desse gato. Esse gato, é. Eu que tomei a iniciativa de me aproximar dele e deu certo, a gente conversou bastante, demorou para namorar, demorou Bons anos. 1 ano e meio, quase 2 anos É. aí, o pastor não deixava a gente namorar logo de cara, assim, a gente ficou, eu acho que conversando, assim, 1 ano, né. O pastor, eu lembro bem que ele falou assim: você não vai namorar se você não estiver trabalhando. É, E ele não deixou. E isso foi ótimo. sim. É, Foi, é. ótimo. Eu agradeço, pastor, obrigado por isso, até hoje. Porque isso, assim, é essencial. Eu não tinha nada. Como que eu ia pagar um sorvete para ela? Não tinha, tinha que pedir pro meu pai pagar para mim, então não dava. Tem que dar foco e o tempo certo das coisas, né? Exatamente. Então, eu acho isso super produtivo, super bom, né? Sim, Até para vocês poderem dar foco nos estudos, ter uma Sim. carreira, sim, ir crescendo para depois, quando tiver mais maduro, inclusive, poder sim. assumir um relacionamento. A gente Sim. começou a conversar com 17, mas a gente foi namorar, eu já estava fazendo 19. E então ele 9 falou anos. assim pra gente: "Vocês vão ficar em oração e você vai estudar", falou para Andrei: "Você vai estudar, você vai arrumar um emprego. Quando você tiver empregado, a gente conversa". Então não tinha como conversar antes. Podia morrer de orar, podia gostar o que for, não ia namorar, era orientação. A gente Uhum. seguia se quisesse, né, mas a gente tinha bom senso e temor a Deus, e aí a gente só conversava pelo telefone, conversava aqui na igreja, e a gente só foi namorar depois que ele arrumou um emprego. E eu E entrei na você também, faculdade, né? né. Eu Você entrei também. comecei a trabalhar na Editora Abril, Ah, é verdade. comecei a trabalhar na Editora Abril, meio período, e o outro período eu fui estudar, fui fazer biomedicina de manhã e à tarde eu trabalhava. Aí, a gente teve coragem de pedir de novo, aí ele abençoou, orou e deu tudo certo. Sim. É legal que a apostila foi duplo sentido, né? Foi um presente, mas também é um convite, né? Ó, eu quero É, constituir uma família com você. foi, exatamente. Quando a gente vem de É um isso lar mesmo. que é um pouco bagunçado, tudo que você sabe, né, assim, nós como mulheres, é o que eu não quero pra minha vida. Eu não quero uma pessoa que vá me fazer mal, que vai me fazer sofrer, uma pessoa mundana. E aí, era realmente eu achava ele muito bonito, tal, mas uma coisa que me chamava muita atenção era que ele era uma pessoa muito assídua e ele estava envolvido na obra. De manhã tinha limpeza, ele estava na limpeza. Sim, a Se gente tava tinha junto. É. se tinha culto à tarde, ele estava aqui. Era ensaiando, pegando música, sempre muito assíduo, sempre participando de tudo e era obediente. Em momento nenhum ele falou assim: "Ah, achou ruim que o pastor falou: 'Não, agora não é o momento'". Em momento algum, foi tudo na obediência e sempre a gente sempre soube que aquilo era o melhor pra gente construir. A gente decidiu: "Vamos construir certo". E Sim. a gente fez assim até o fim. É, não, super, super legal. Muito bonito o testemunho de vocês. E o que passou na sua cabeça quando ela deu a apostila? Olha, na época foi bem. Vergonha. Na verdade, foi vergonha. Porque assim, imagina, ela entregou e falou: leia, viu? Você falou algo assim, né? Vê Tem se que lê. ler. Vê se lê. E aí, quando eu olhei pra trás, eu pensei, pô, não tem ninguém vendo. Quando eu olhei pra trás, tava todo mundo olhando e todo mundo dando risada. Fiquei com uma vergonha. Mas aí, Deus foi tratando, ficou olhar melhor pra ela. Aí, aí se encantou com os olhos azuis, Cantei com os olhos azuis, olhos verdes, né? verdes, verdes. Eu cantei com os olhos verdes e aconteceu. Eu lembro, não sei se foi exatamente nesse dia que você foi lá pra locadora. Tinha uma locadora lá na igreja. Na igreja. Falou, nossa, cara, eu ganhei uma apostila. Falei, que apostila? A apostila da família e tal. Eu falei, mas quem que você ganhou? Eu falei, aí você falou, da Kelly. Eu falei, ah, André. Tem coisa aí. Tem coisa Ah, aí. André. Aí tem coisa, hein? Mas deu certo, né. Deu certo. Ô. Certo, graças a Deus. E, André, conta pra gente aqui. Você toca vários instrumentos, né? Eu lembro de você tocando bateria, você já tocou teclado, agora atualmente você tá na guitarra. Como é que é o teu processo de aprendizado? Como é que é a tua dedicação? Qual o instrumento que você mais gosta dos três que eu sei que você toca? Não sei se você tem mais. Comenta um pouco aí pra gente. Vamos lá.
posso contar um pouquinho antes? Assim, Pode, claro. eu contei até quando minha mãe decidiu Aham. vir pra igreja, né? Bom, aí minha mãe vindo pra igreja e tal, depois eu respondo, tá? Aí minha mãe vindo pra igreja, eu brigando, e aí ela recebeu uma profecia do pastor Daniel, que tava vendo ela de branco no hospital, minha mãe. E minha mãe, na época, ela pensou até que era com meu tio, né? Meu tio tava bem doente nessa época. Minha mãe ficou bem preocupada, pensou que era com meu tio. E aí, eu tava tocando com a minha banda. Então, o que acontecia, né? Minha mãe vinha pra igreja, quando ela não me obrigava, eu juntava meus amigos em casa e a gente ficava bebendo, tocando, né? E aí, minha mãe, um belo dia, a gente tava tocando e o som tava muito alto. Aí eu falei pros meninos, ó, deixa que eu vou lá na rua, vou ver como que tá o som. Fica tocando aí que eu vou lá na rua pra ver como que tá o som. E na hora que eu abri o portão de casa, eu olhei pra cima, né, na rua, minha rua era uma descidona, e vi um carro descendo bem desgovernado. Aí eu falei, caramba, e a rua tava lotada de criança, né? E aí esse carro veio, pegou no portão de casa, atropelou eu e meu irmão Evandro. E Caramba. assim, eu fui jogado pra vizinha, então o carro bateu em mim e me jogou pra vizinha, né? No portão da vizinha. E eu desmaiei ali na hora, né? E meu irmão, ele ficou prensado na parede. Então eu lembro que eu fiquei bem triste, sabe? Porque ver meu irmão naquela situação, que eu lembro que ele gritava muito. E aí a gente. Assim, foi uma situação bem, bem delicada, né? Porque eu lembro do carro parado, assim, no muro, e ele preso na, na parte da frente, assim, do carro, né? Com a perna ali, a perna dele machucou muito, assim. E aí, minha mãe vindo pra igreja. Minha mãe orando, meu pai orando. E eu lembro bem que a gente foi pro hospital. Meu irmão ficou internado, acho que uma semana, um mês, não lembro exatamente, mas ele ficou internado. Eu saí no mesmo dia, eu tive ferimentos, assim, leves até. Meu irmão não, meu irmão rasgou a perna inteira. Ele era bem jovenzinho, né? Então, meu medo era assim, ele não conseguia andar. Eu lembro até hoje da gente, eu somente, né, ficar com muito medo e orando a Deus, sabe? Pedindo, Deus, cura meu irmão, que ele consiga andar. E aí, hoje graças a Deus, ele tá bem. Sim. Ô moleque besta, né? Hoje tá bem, casado, tem 2 Os filhos. filhos, casado com a Eloá, e hoje ele consegue, acho que já tá na segunda profissão dele, tá muito bem, graças a Deus. Bom, e aí, nessa época, eu tava em casa, né, de recuperação, e tinha o telefone, aquele telefone manual na época, né? E a pastora Marina ligou um dia. E eu tava lá tocando, porque não podia tocar a bateria, e os amigos meus me deram um violão pra poder aprender a tocar, porque não dá pra tocar bateria mais. Eles me deram a cifra, eu tava lá tocando. E aí tocou o telefone, quando eu atendi era a pastora Marina. Aí eu toquei, a pastora Marina falou: "Ah, você toca, filho?" Aí eu falei: "Não, não, não toco não, tô aprendendo aqui e tal." Daí ela falou: "Vou falar com o pastor Daniel." Daí eu falei: "Não, pastor, eu não toco não, tal, vou chamar minha mãe." Aí minha mãe conversou com ela, deu tudo certo. Aí o pastor me chamou pra tocar. Aí eu comecei a vir pra igreja, né? Aí a gente Uhum. começou a ficar firme. E o pastor um dia me chamou pra tocar. Eu falei: "Não, pastor, eu não quero tocar não. Eu quero continuar com a minha banda. É só um período, eu vou voltar, eu vou continuar com a minha banda." O pastor me chamou de novo. Não, não aceitei. E na terceira vez ele me chamou, aí eu decidi. Mas decidi assim, eu vou só pra ver o que vai dar. E Deus foi tratando, e eu já era baterista, né? Eu já tocava bateria. E aí eu vou responder a sua pergunta, tá? Aí eu tocava bateria, e aí quem me ensinou muito a tocar foi o Xandão. Eu me sentia muito assim, achava que eu era o cara, né, da bateria. E aí, quando eu vim tocar, eu falei: "Ah, não vou tocar porque as músicas é muito simples, né?" E aí, o meu primeiro ensaio, o pastor falou: "Ó, vamos vir e deixa ele tocar." Eu não consegui tocar a primeira música. E era uma música muito simples, muito simples. Não consegui tocar. E aí, gente, foi um período bem difícil, porque eu fiquei um bom tempo no banco para poder conseguir tocar. E aí, aprendendo ali com o Xandão me ensinou muito. Depois eu fiquei um bom tempo na bateria, acredito mais de 10 anos tocando bateria. Aí, um belo momento, precisou tocar teclado, e eu não conhecia nada de notas musicais, né? Eu era baterista, conhecia muito pouco, assim, muito pouco mesmo. Aí quem me ensinou harmonia, nota musical foi o Carlinhos. O Carlinhos já era guitarrista na igreja,
E me ensinou muito, muito, assim. Então, eu não sabia nada, nada. E aí, de um dia pro outro, eu fui tocar teclado. Um pouquinho antes disso acontecer, ela falou, ó, André, era no corredor que ela fazia, ela falou, André, eu tô vendo que vai acontecer algo aqui na igreja, mas eu tô te capacitando. Eu nem imaginava o que que era. Bom, aconteceu, e aí eu tive que tocar teclado. Só que eu nem sabia tocar teclado direito, não sabia o que era nota musical. E aí o Carlinhos, com muita paciência, me ensinou, e muito grato a ele por isso, até hoje. Então ele me ensinou muito sobre notas musicais, né? E a gente foi ali tocando teclado. Eu toquei teclado também por um bom tempo na igreja, até a hora que precisou tocar guitarra. Não tinha mais guitarrista, precisou tocar guitarra. E também foi a mesma coisa, não sabia tocar também, e fui aprendendo bastante. O Carlinhos também que me deu bons toques, até hoje, ele me ensina bastante. Então, um cara que só tô esperando ele voltar para ele poder assumir a guitarra. Volta logo, Carlinhos. Deixa ele ouvir isso. E é isso, assim. Aí, respondendo a sua pergunta, né? Então, toco hoje bateria, toco teclado e toco guitarra, né? Mas qual que eu mais gosto ainda é bateria. Bateria. Eu, Imaginei. eu gosto mais de bateria. Teclado foi mais. Foi assim, como eu fui jogado ali, né? Fui jogado não porque me obrigaram, não, porque a minha opção mesmo de tocar, eu aprendi meio sozinho e foi muito por feeling ali, sabe? Junto com o Carlinhos me ensinando e tal. Mas o instrumento que eu mais gosto é a bateria. Apesar de não tocar mais, né? Mas você tem na sua casa? Não, não tenho. Não Vou tem? comprar agora o Peu, pedir uma pra mim. Ah, é? Vou Boa. comprar uma agora pra ele. Incentiva ele, né? É. Ele já tá no DNA, né? Já, 9 anos já, tem que começar a tocar. É, isso aí. E você, Kelly, você também ajuda, eu sei que você ajuda lá no Ministério Infantil, também superativa, né? Sim. E eu tenho visto também que o Ministério Infantil tá, de um tempo pra cá, já também tá diferente, né? Sim, tá crescendo, Tá né? crescendo, né? As crianças estão se desenvolvendo, Sim. então, você puder comentar um pouquinho de como que você tá vendo? Sim, então, eu comecei primeiro vindo limpar a igreja, né? De manhã, fui convidada para vir limpar a igreja e vinha no maior amor, na maior alegria e adorava fazer isso. Aí um dia a pastora Marina me chamou, falou: "Ó, você não quer ajudar a servir lá no Coutinho, né? Tem muito bebê e precisa de alguém." E aí eu fui também com o mesmo amor, porque a gente sabe que a gente trabalha para Deus, né? Uhum. E aí fui com o maior amor, cuidava das crianças e, e era muito legal porque tinha crianças que eram crianças muito difíceis, que não queria ficar com nenhuma tia. E aí quando eu ficava no cutinho, aquela criança queria ficar comigo. Então isso para mim era tipo a minha maior realização. Eu falava, uau, que legal, né? É uma unção do Senhor tá na minha vida. Eu pensava, quando aquela criança difícil quer ficar comigo, eu sei que o Senhor tá aqui, tem unção. E aí depois comecei a ajudar com as crianças grandes, ajudar na palavrinha, agora com a Soraya também, sempre incentivou e sempre me ajudou com material e com, formas de a gente utilizar a criatividade para falar da palavrinha, né, com as crianças. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho me alegrado muito, é que a gente observa que as crianças elas levam as coisas a sério, mesmo sendo criança, e quando você ensina, elas aprendem. E a gente tem visto frutos, né? Eu até comentei com a Soraya, algo que me chamou bastante atenção recentemente tem uma criança que ela sempre ora pelas mesmas pessoas, sempre. Todo cultinho a gente fala: "Quem quer orar?" A criança levanta a mão e ela ora pelas mesmas pessoas. E essas pessoas que essa criança ora, veio para a igreja, Ah, veio que legal. visitar veio visitar e o Senhor falou com essas pessoas, né, em profecia, em revelação, e eu vi que aquelas pessoas foram impactadas, inclusive uma era uma criança, que é um priminho dele. Então, o que a gente vê, né, o que a gente ensina, a gente planta uma semente, Sim. e o Senhor faz crescer, né. E eu vejo isso na vida dos meus filhos. A Sofia foi criada dentro do Coutinho, e a Sofia ama a palavra de Deus. O Pedro foi criado dentro do Coutinho, e ele tem o hábito de ler todo dia, ele lê, né, amor? Uma Todo historinha da dia. Bíblia dele mesmo, eu não peço. E então a gente vê que o que a gente ensina aqui para as crianças todos os dias, porque o Coutinho tem brincadeira, para a gente também criar memórias com as crianças, mas o principal, o foco sempre foi a palavra de Deus, né. Isso a gente leva muito a sério e não brinca em serviço, e é muito legal você ver que as crianças absorvem e elas trocam com a gente, depois chega um dia ou outro, elas falam: "Tia, aconteceu isso, 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 e eu fiz assim, 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 do jeito que foi ensinado", né.
uma criança pequenininha de uns 5 anos chegou em mim e falou: "Tia, eu menti, mas eu pedi perdão para Deus e Deus me perdoou e agora eu tô buscando fazer o que é certo". Cara, não tem preço, isso é sensacional. Eu tenho duas filhas, né? E uma delas, a pequena, né? A Micaela, fez 5 anos. E tem uma música que a gente ouve lá dentro do carro, quando a gente tá indo, que fala sobre a história de Bartimeu, né? E Bartimeu, a música dá a entender que ele foi abandonado pela família, tal. E ela não se conformava com isso. Ela falou: pai, mas como assim foi abandonado? A família deixou ele. Eu falei: filha, era um costume da época. Expliquei para ela o contexto. Ela falou: pai, mas você não vai abandonar a gente, né? Olha, Aí eu falei: não, filha, na nossa família ninguém fica para trás. Aqui tá todo mundo junto e todo mundo vai pro céu junto. Então ninguém fica para trás. Então esse tipo de relação, né? Quando você tem filho pequeno, é importante a gente ensinar a plantar sementes, mostrar Jesus, sim, porque ele não vai ver Jesus assim como a gente vê pela palavra, né? Ele vai ver Jesus através da gente, gente. através das nossas vidas, das nossas escolhas, né? É isso. Então, essa é a melhor forma de mostrar Jesus, né? Com as nossas atitudes, Sim, trazendo para a igreja, e a igreja também ajudando a gente a trazer uma palavra, a trazer Jesus para mais próximo deles, né? Então, super rico, super bonito o exatamente. trabalho de vocês, né? E falando em filhos, né? É, eu trabalho com a mídia aqui e tenho a alegria de trabalhar com a Sofia, né? Que é Uhum. filha de vocês. Eu queria que você comentasse um pouco, André, como é que foi? Porque como é que foi para você engajar a Sofia, né? Porque você foi acho que o grande motor, né, disso. Você me procurou, né? Então eu queria que você comentasse um pouco dessa história, que foi uma iniciativa de vocês. Uhum. E glória a Deus, porque ela é uma benção, Sim, tá me ajudando, me ajuda a gente bastante lá. Eu queria que você comentasse um pouco dessa história. Ah, sim. Sofia, ela é uma menina especial, né, mano? é. Ela, antes dela nascer, a pastora Marina já tinha falado sobre ela, né? Sim, E ela é uma menina que a gente tem que brigar para ela não estudar. Porque se deixar, ela É. passa verdade. o dia inteiro, a madrugada inteira estudando. Então, assim, é uma menina especial e ela, desde pequenininha, já me acompanhava ali, vendo eu tocar, né? Sim, Ela via quantas vezes eu ficava ensaiando muito tempo também, né? sim, Principalmente no teclado, que era um instrumento novo para mim. Então, ela me via ali desde pequenininha, via ali eu tocando. Então, ela já tinha aquele desejo de trabalhar na obra, né? Mas, além disso, além de trabalhar na mídia, ela também trabalha no Cultinho, né? é. Sim, é verdade. Ela também trabalha no Coutinho, Verdade. então foi bem legal, assim, e nossa, uma alegria imensa, né, ver ela Sim, ela bem gosta. hoje, e ela gosta, ela faz com muito, assim, Temor a muito Deus. temor, com muita Dedicação. vontade, com É. muita Desejo de dedicação. Ela sempre, quando ela vem, ela é uma pessoa, por natureza, muito ansiosa, né? E sempre quando ela vem, ela fala: "Ai, mãe, tá chegando, né? Ai, tô com dor de barriga", de nervoso, de ansiedade. E ela fala: "Mas eu tenho certeza que a unção do Senhor vai vir sobre mim, porque é o que eu preciso para fazer isso". E ela tem muito temor e faz com muito amor. Só que ela é daquele jeito dela, né? Ela é 16 anos, ela é muito Uhum. tímida, muito na dela. É até difícil um pouco de acessar, porque ela é fechada, justamente por essa vergonha. E ela adora estar no meio, estar na igreja, né? Sim, E ela quer cada vez mais. Ela faz uma coisa, mas ela já tá pensando em aprender outra. Ela fica pensando, falando: "Mãe, eu posso pedir isso pro Thiago para eu aprender a fazer tal coisa?". Eu Sofia, falo: você pode pedir o "Vai, que você quiser. vai, pede, pede", mas é sempre aquele bloqueio da vergonha, né? E glória a Deus que ela tá frutificando e, assim, ela gosta. Isso é o que me dá mais prazer, né? sim, Ela gosta ela de adora mesmo. estar Sim. presente. Eu lembro que o André veio falar pra mim assim: ó, a Sofia gosta da mídia, gosta Sim, do que vocês estão mexendo ali e tal. Só queria te dar um toque. Eu falei: demorou, vamos chamá-la. A sim, gente treina ela num determinado equipamento. sim, E aí, à medida que ela pegar, depois a gente treina ela em outro e assim vai, né? Então, eu tinha ali uma falta de gente para nos ajudar com a projeção. E sim, aí pedi para ela, pedi para o pessoal treiná-la, né? sim. E hoje ela nos Toca, ajuda com a projeção e sim, tal. é verdade. E é normal, né? Acho que
para mim, assim, a perfeição não pode matar a, o ensino, né? Porque é normal que quando você esteja no começo, você erre mais do que acerte. Sim. Então, eu sempre penso no cuidado que a gente tem de não matar as pessoas que estão aprendendo em Sim, busca da perfeição, né? sim. Então, e agora, por exemplo, ela já comanda assim, Vai de de olho boa. fechado, Agora ela vai. tranquila, é uma bênção. Então, Mas quantas vezes nós oramos, né? Nossa, ó, no início, quando ela começou na projeção, né, que o Davi falava, agora você vai ficar sozinha. E ficava ela de nervoso lá em cima e eu, cada vez que o pastor pedia um versículo, alguma coisa da Bíblia, apertava a mão do André, Senhor, Quase misericórdia, arrancava mesmo. ajuda a Sofia, porque eu sei que se ela erra, ela fica muito culpada, né? Ela vai embora para casa e para ela acabou a noite. Aí eu fico, ai, Jesus, abençoa, abençoa. E o Senhor tem abençoado, né? Graças a Deus, ela faz parte da mídia, ela gosta, ela foi muito bem recebida, ela é muito bem sim, tratada, então não tem como não gostar. É um ministério frutífero, né? Tem sim. crescido muito e é uma bênção. A gente usa um pouco aquele Ministério da Mídia para engajar os nossos jovens, né? Sim, Para dar para eles um senso de responsabilidade, um senso de pertencimento, né? Sim. Então, esse trabalho que a gente tem procurado fazer e que Deus tem nos abençoado é muito legal, sim, é muito bonito. É. Eu tenho o privilégio de trabalhar e por falar nisso tem uma galerinha aqui com a gente, sim. a Yasmin, o Gabriel, tá o Júlio Opa, também aqui com a beleza? gente, nos ajudando aqui para que tudo isso aqui funcione e saia da melhor forma possível. Então, é uma galera que dá o sangue, que está sendo uma bênção e é ali um momento ali da galera aprender a servir, aprender a ter responsabilidade dentro do culto, Sim. e tem nos abençoado. Sim. Glória a Deus. Falando um pouquinho de profissão, queria saber um pouquinho da profissão de vocês. Eu sei que você teve algumas, eu diria, aventuras, e eu queria saber também um pouquinho disso. Eu fiquei sabendo desse testemunho, não vou comentar, prefiro que você comente, Kelly. Então, queria saber da tua profissão e um pouquinho da onde Deus te levou, o que Tá, aconteceu. Deixa eu começar depois você. tá bom, Não beleza. é muita coisa. Bom, hoje eu trabalho como gerente de projetos, então, na verdade, eu trabalho nessa área de tecnologia, né, pelo menos 20 anos, e agora já trabalhei como head de TI, trabalhei como gerente de TI, mas agora eu tô fechado com gestão de projetos, né, então, eu já tô atuando como gestão de projetos, mas não como CLT, né, eu tenho uma empresa que faz prestação de serviços para vários clientes que precisam de projetos, né. Projetos eu falo de infraestrutura mesmo, projetos de sistemas, implantação de sistemas, projetos de migração. Então, todos os projetos envolvendo TI. Então, hoje eu tenho uma empresa que presta serviço para isso, né? E hoje, muito feliz nessa profissão. Deus tem feito coisas maravilhosas, assim, contratos maravilhosos, né? Sim. Deus tem Meu Deus. abençoado. O último contrato que eu fechei, um contrato maravilhoso que deu pra gente uma ótima estabilidade, né? Graças a Deus. E muito feliz por isso. Eu estudei nessa área, né? Muito por indicação. Não, o pastor Daniel não indicou estudar TI, mas ele ensinou muito sobre estudar. E ele sempre falava, né? Que era muito feio não estudar, né? Ele perguntava: vocês leem? Vocês estão lendo o quê? Ou vocês só estão assistindo? Vocês não lêem jornal? Vocês querem ser massa de manobra? Isso pegava muito. Pegava. Então, eu fui para essa área de tecnologia e hoje estou muito feliz. 41 anos, já pelo menos 20 anos nessa área. Comecei no Hospital Sepaco, aí depois fui para uma empresa de tecnologia mesmo, e aí saí dessa empresa de tecnologia e fui para a minha empresa atualmente, né? Pelo menos 3 anos aí que eu estou com a minha empresa. Legal, bacana. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero só contextualizar uma coisa. Na minha casa, os meus pais, eles não estudaram até o ensino fundamental, nem meu pai nem minha mãe. Então, eu não tive incentivo de falar, vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai crescer. Era, se eu trabalhasse, não importa onde, se eu estivesse ganhando meu dinheiro e comprando minhas coisas, para os meus pais estava muito bom. Só que aqui na igreja era diferente, né? O pastor Daniel sempre incentivou a gente a estudar. Então, ele falava: vocês precisam ler,
Vocês não podem ficar assistindo jornal somente pela televisão, porque vocês não são massa de manobra. E isso mexia bastante comigo. Aí eu fui procurar estudar e gostava muito da área da saúde e fui fazer biomedicina. Fiz biomedicina, me formei, só que eu tinha um sonho de entrar na USP, e era um sonho quase que impossível. Hum. E aí eu passava na frente da faculdade de medicina, ali na Doutor Arnaldo, e eu sonhava com aquele lugar. Quando eu ia trabalhar na Editora Abril, eu passava por ali e eu sonhava. E eu sonhava, só que eu orava. E eu colocava diante do Senhor. Aí um dia me deu na cabeça de entrar no site da USP, da parte de dermatologia, que sempre gostei da parte de dermato, e eu vi uma linha de pesquisa que estavam precisando de pessoas para trabalhar como biomedicina, para trabalhar na área técnica. E eu peguei, mandei um e-mail para a professora do projeto e falei: "Olha, eu quero, né, você pode me receber para eu saber sobre o projeto?" E ela me recebeu. Aí eu comecei a trabalhar como técnica de laboratório dentro da faculdade de medicina. Já era uma porta de entrada, entrei, né, e sonhava em fazer alguma coisa lá. E trabalhei por um ano. Quando terminou o meu contrato, a professora, né, doutora Maria, ela falou: "Olha, eu gostei muito de você, você é muito dedicado no que você faz. Você não quer continuar trabalhando comigo? Faz mestrado", né. E aí eu peguei e falei: "Tá, o que que precisa?" Aí ela falou: "Você precisa fazer uma prova em inglês". E eu não tinha muito conhecimento de inglês, era bem básico. Aí eu falei assim: "Tá, eu vou tentar". E aí eu fui orar. E aí eu fiz a prova e repeti. Fiquei muito frustrada, muito frustrada. Aí ela chegou em mim e falou assim: "Ó, não fica chateada, tenta de novo". E eu precisava de 70 pontos para passar na prova do cultura inglesa, e era uma prova puxada. E aí, Thiago, estudei, orei, estudei, fui lá, fiz a prova e passei. Aí comecei a fazer mestrado, fiz mestrado, durante 2 anos e meio, e só que eu estava na USP, cara. E eu nunca estudei em escola particular, eu sempre fui da rede pública. Então eu entrei e eu me achava a pessoa mais burra daquele lugar, porque as pessoas que estão lá realmente eles são muito inteligentes. E aí, eu sempre achava que eu estava abaixo de todo mundo estava acima de mim. Mas eu fazia o que eu podia fazer, eu fazia com o maior amor. E me dedicava bastante. E aí chegou um momento que a gente que trabalha com linha de pesquisa, tinha que enviar os nossos trabalhos para a Universidade de Colômbia. E eu falei: "Eu não vou enviar". Era assim, se você enviar e você fosse aceito, você iria para a Universidade de Colômbia com tudo pago e você iria apresentar o seu trabalho. Era uma super oportunidade, todo mundo queria e eu não. Mas eu já tinha orado lá atrás, que eu queria fazer alguma coisa. E aí, beleza, mandei meu trabalho sem expectativa nenhuma. No dia seguinte, a minha orientadora me recebeu na maior alegria, falando que o meu trabalho foi aceito. Aí eu falei: "E agora? Eu vou apresentar um pôster, né", que ela falou: "Não, você vai fazer uma apresentação oral". Aí eu falei: "Mas como que eu faço a apresentação oral? Eu não sou fluente em inglês". Ela falou assim: "Eu vou te treinar e você vai. Tá tudo vai tudo pago, vai para a Universidade de Colômbia, lá em Manhattan. Seu trabalho foi aceito, é o trabalho que eles vão discutir em maior produtividade, né, num congresso internacional". Aí foi eu, o André, a Sofia, com tudo pago, Minha ficamos mãe num também. hotel, a Zelinda também. O nosso Coloquei minha foi mãe o também. nosso foi, assim, tudo pago, a gente não pagou nada. E aí eu fui lá, apresentei meu trabalho e ganhei como jovem cientista. Foi tive muito medo, mas fui, apresentei, pra glória de Deus deu tudo certo. Meu trabalho foi publicado também em várias revistas científicas que tratam com câncer de pele, né, uma doença rara chamada síndrome de Cesarrie. E aí isso me abriu portas para fazer o doutorado. Fiz o doutorado também na USP, trabalhei também com os pacientes lá do HC que tinha câncer de pele. E foi assim, foi tudo. E o Senhor abriu as portas. O Senhor abriu, eu ia colocando o pé e o Senhor ia colocando o chão para eu poder pisar. Nada daquilo que foi publicado, daquilo era meu, era tudo do Senhor, porque eu sabia que de mim eu não tinha capacidade nenhuma. Então, meu trabalho ter sido aceito, de uma pessoa, assim, que com pouco conhecimento, mas que tinha um sonho, que tinha orado, eu tenho certeza que foi o Senhor, não foi nada meu.
E trabalhei na pesquisa durante 11 anos lá no HC, tive muitas participações importantes, ganhei prêmio e eu tenho certeza que tudo isso foi o Senhor quem me fez viver e realizar. Muito legal ouvir isso. Eu sabia um pouquinho da história, não sabia com tanto detalhe. Eu lembro quando você foi para lá, e até eu perguntei pro pessoal, pô, cadê o André, cadê a Kelly? Eles estão em Nova York, É, estão foi, lá num congresso e tal. Eu falei, nossa, Foi. que foi. top e tal. É muito interessante, muito bonito ouvir isso, porque às vezes eu creio que Deus permite que a gente esteja em lugar que naturalmente nós não Não, estaríamos, com certeza. Exatamente. para provar que Ele é Deus nas nossas vidas Sim, e para deixar a gente numa zona de desconforto a aprender a confiar e depender dele, né? com Isso. certeza. Então, esse momento que eu imagino que você tenha vivido seja um pouco disso, né? Sim, com De você estar certeza. num local que naturalmente você não estaria se não Não, fosse o Senhor foi o Senhor. e que também te coloca numa zona de desconforto a É, ponto de você saber e precisar dele a todo instante, com né? certeza. Então, muito legal Foi isso. uma realização importante na minha vida e que eu tenho Sim, plena convicção de que foi a mão do Senhor ali sim, naquele momento. Hoje não trabalho mais com a linha de pesquisa, né? Porque a gente sabe que pesquisa no Brasil não é muito valorizada, infelizmente. Depender de bolsas para estudo é algo muito ruim, ainda mais quando você já tem uma família, já tem filhos, você precisa, né? Então eu saí da área de pesquisa e fui para a área de estética, porque a área da pesquisa é interessante, mas você também lida com muito sofrimento. Você sim, lida com pacientes que olha para você e fala: "Eu vou morrer? Eu vou morrer disso?". Você sabe que o cara vai, mas você tem que lidar da melhor forma possível, porque ele sabe que ele faz parte de um estudo, ele é o objeto do estudo, né, e a gente precisa disso. Só que na época que eu saí, a verba tinha sido cortada, então eu falei: "Não, vou para algo que me traga alegria, algo que eu possa trabalhar com a autoestima das mulheres, algo que possa me trazer uma realização". E assim tem sido. Hoje eu trabalho com estética, me identifico, gosto muito, é uma área que, assim, traz bastante realização e alegria, bem diferente da pesquisa. A pesquisa foi muito bom, e eu sei que foi o Senhor me guiando ali em todo aquele período, né. E sim, sim. Acho que a gente já está encaminhando aqui pro final, né? É, acho que foi uma conversa muito, muito rica, muito boa. É, eu conheço vocês, acho que há quase 20 anos, não sei, 25. Aí. 25. Um pouquinho mais. É. E ver a história de vocês, assim, para mim é uma alegria enorme, assim, ver, ver a realização de vocês, ver também as crianças, né? Sim. E fazer parte disso, para mim é um privilégio. Então, eu quero primeiro agradecer a vocês por estarem aqui também e por poder permitir eu fazer parte um pouco da história de Sim. vocês, poder estar próximo a vocês. E para mim é uma alegria enorme, assim. E se vocês quiserem deixar algum recado, quiserem deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Eu quero agradecer você, obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa de fazer tudo isso acontecer, né. Eh, a gente tem vivido um momento de mudança na nossa igreja, né, e a gente sabe que o Uhum. Senhor também tem levantado você para fazer coisas novas, coisas muito relevantes, e isso é muito bom, né, isso é uma coisa maravilhosa, e eu agradeço a você, agradeço a CJ, porque eu vivi uma mudança de vida completamente, né. Eu encontrei, meu esposo dentro dessa igreja, eu tive os meus filhos e assim, eu só tenho a agradecer, essa igreja só tem me feito bem, as coisas mais importantes da minha vida passaram pela CJ, né, eu conhecer o André, eu casar, eu ter os meus filhos, eu receber incentivo para eu estudar, para eu ser alguém na vida. Então assim, às vezes, eu penso: "Como teria sido a minha vida, né, se eu não tivesse encontrado essa porta aberta?". O Senhor, me resgatou no momento certo e me colocou no meio de pessoa certa, e eu recebi tudo aquilo que eu precisava para hoje eu ser quem eu sou. Então hoje servir nessa igreja, servir nessa obra, para mim é muito gratificante. Também quero agradecer Yasmin e o Gabriel por Júlio. Júlio, participar desse momento. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem deixando o Senhor usar vocês. Meu, para mim é agradecer. Só gratidão do tudo que Deus fez. Agradecer meus pais por terem me obrigado a vir para a igreja, apesar de
ter ficado bem nervoso na época, mas obrigado, assim, muito feliz, assim, tudo que Deus fez na minha vida. Quem eu era e hoje tudo que eu sou, assim, e a família que eu tenho, que nós temos, né? Com certeza. Com os filhos que nós temos, com meu pai, com a minha mãe, vivos, e eu tendo a oportunidade de morar perto deles e acompanhar a vida deles, sabe? Isso para mim é uma honra gigantesca. E agradecer também pela igreja, pelos pastores, por todo mundo que trabalha comigo aqui na igreja. Quando eu comecei no Ministério do Louvor, eu era o mais novo, e hoje, dos que tocam, eu sou o mais velho. Então, Verdade. é uma jornada aí bem gigante, né? Então, sou muito grato a CJ, muito grato a cada um, muito grato à minha família também, como eu falei dos meus pais, né? Meu pai sempre foi um exemplo de cidadão, de homem, assim, de honestidade. Então, obrigado por você ser quem você é. Minha mãe também, a alegria dela é comovente, assim. É contagiante, a alegria da sua mãe é contagiante. Minha Ela mãe é linda, é uma bênção. é maravilhosa. Então, só agradecer a Deus. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado, o Senhor é maravilhoso. Pessoal, quero fazer um convite aqui para vocês não se esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever, hypar o nosso podcast, né? Não pode. Então, não se esqueça, ajuda a gente, vamos gerar engajamento no nosso canal e nos nossos vídeos. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Isso aí.